Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia aqui do terceiro Congresso Brasileiro, Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou o Paulo Galvão, apresentador da Rádio Bandeirantes. Para nós é um prazer enorme estar fazendo parte deste evento, inclusive hoje à tarde estarei apresentando também meu programa de um estúdio aqui no Congresso. E hoje vou estar aqui pela manhã para coordenar os trabalhos desse painel Jornada do Paciente com Câncer de Colo Uterino, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mais de 16 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo uterino a cada ano no Brasil. Estima-se que, por ano, cerca de 5 mil mulheres percam a vida por conta desta doença. O principal fator de risco para o desenvolvimento é a infecção pelo HPV. Sendo assim, a doença pode ser evitada com a vacinação. Realizar o exame de colo uterino também é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce. Bom, para começar então o nosso debate, nosso evento desta manhã, com muito prazer eu chamo aqui ao palco o Dr. Gustavo Fernandes, que é presidente da SBOC, diretor técnico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília. Doutora Mônica Levi, médica pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional de São Paulo. Doutora Sophie Derchan, professora titular em ginecologia no Departamento de Tocoginecologia da Unicamp. Dr. Jesus Carvalho, presidente da Comissão de Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia Obstetrícia, FEBRASGO, coordenador do Serviço de Ginecologia Oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Dr. Fábio Fim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e professor de Oncologia da Faculdade Evangélica do Paraná. Dr. Ícaro Thiago de Carvalho, especialista em radioterapia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Doutora Maria Del Pilar Dias, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da SBOC. Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, especialista em psicologia hospitalar, psico-oncologia e bioética pela PUC. Para fechar aqui a nossa mesa, a doutora Maria Inês Gadelha, diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Bom, agradeço demais a presença de todos aqui. Para mim é um prazer e uma honra estar ao lado de vocês que lidam com uma questão tão importante. E para dar início então aqui aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao Dr. Gustavo Fernandes, lembrando que cada um dos palestrantes terá 10 minutos. Eu peço que esse tempo seja respeitado para que haja tempo para que tenhamos aí o debate na sequência, ok? Bom, oi, vocês estão me ouvindo, né? Bom, bom dia. Primeiro, uma alegria estar aqui com todos vocês para conversar sobre câncer de colo de útero. E, assim, a minha ideia com essa introdução não é de esgotar o tema, na verdade, é só de abrir o tema. Então, acho que uma coisa interessante é como se pode reunir pessoas com, digamos assim, interesses diferentes para falar de câncer de colo de útero, como é uma doença multidisciplinar. Essa é uma realidade, uma doença que tem vários focos, várias maneiras, desde da prevenção, desde a vacinação até a prevenção, até o diagnóstico precoce, até o tratamento da doença avançada. O certo é que, apesar de ser uma doença que nos dá várias oportunidades de sucesso, seja com prevenção, seja com diagnóstico precoce, seja com vacinação, a gente ainda no Brasil vive o câncer de colo de útero como uma forma de morte, mutilação e de morbidade muito importante. Então, talvez, eu gostaria muito que esse painel, em 20 anos, ele tivesse extinto, ou que a gente não precisasse conversar só com 2 ou 3 pessoas, com o ginecologista e com o pessoal que cuida de prevenção primária e de vacinação. De fato,
difícil de explicar como que num país que tem recursos de renda média, a gente tem um câncer de colo de útero ainda matando tanto. Em países desenvolvidos, e mesmo em países de renda similar à nossa, a câncer de colo de útero aparece na mortalidade como aquele traço lá. É um traço. Aqui não, aqui o número é bastante expressivo. E a gente tem ferramentas para mudar isso. São ferramentas de educação, ferramentas de prevenção, vacina disponível agora, diagnóstico precoce. Então, quando a gente olha no papel, sobra coisa. Parece, inclusive, uma missão relativamente fácil. Mas quando a gente vê na prática os números do país, a gente, embora haja algum avanço, a gente não está indo tão bem assim. Então, acho que a ideia aqui hoje é tentar cada um posicionar as coisas do seu lado, dizer o que está sendo feito e qual que é a prática corrente de cada uma das subespecialidades dentro do manejo dos pacientes com câncer de colo de útero, mas especialmente tentar olhar e ver o que a gente tem de solução, o que a gente tem para tentar ajudar os pacientes de hoje, que não têm culpa de nada, que não são culpados daquilo que desenvolveram, e tentar ver o que está sendo feito. Eu ouvi da Marinês, como Ministério da Saúde, o que está sendo feito para reduzir esse número de mortes, porque, no fim das contas, essa é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença de cunho infeccioso. A gente escuta, por exemplo, que a hepatite C vai ser extinta em 20 anos nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, com os tratamentos novos, que devem reduzir muito. Então, assim, eu gostaria muito de ver câncer de colo do útero extinto. Essas eram as minhas considerações iniciais. Acho que a gente tem muita coisa para ouvir hoje. Eu não vou me delongar muito em introdução. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Gustavo Fernandes. Passo a palavra, então, agora à doutora Mônica Levi, que é médica pediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional de São Paulo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer em nome da SBIM de estar participando desse importante evento. Como a ideia é que a gente faça uma explanação bem breve para ter mais espaço para abertura, eu vou focar exatamente nos pontos que me foram solicitados, que seria as recomendações, a segurança e os problemas de adesão à vacinação. Então, só para entrar no contexto, como já foi falado aqui, o câncer de colo de útero é uma patologia muito frequente na mulher no mundo todo. É o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, a terceira causa de óbito por câncer, esse no panorama global. Existem variações importantes nas estatísticas dos países, e mesmo aqui no Brasil a gente tem diferenças regionais. Por exemplo, no norte, o câncer de colo de útero é o principal entre as brasileiras. No sul e sudeste já é bem menos frequente, centro-oeste e nordeste é uma situação intermediária. Mas, mundialmente, são 530 mil casos novos por ano e 274 mil mortes registradas em mulheres por essa neoplasia. Aqui nos dados do INCA, também já foi comentado, nós temos a previsão de 16.430 casos de câncer de colo cervical esse ano, até o final de 2016. Esse é um número preocupante, ainda mais quando você está falando de uma patologia que existe prevenção, existe intervenção e merece toda a atenção à saúde da mulher. Então, as estratégias que a gente tem para a prevenção, a estratégia primária, que se faz através da vacinação, e a secundária, através do rastreamento, detecção das lesões precoces, intervenção e acompanhamento dos casos de câncer para impedir as recidivas. Mas essa parte é dos outros, dos colegas. Eu vou me focar somente na prevenção primária, que se faz através da vacinação, introduzida no Brasil em 2014, integrando a recomendação da OPAS de que todos os países devem disponibilizar gratuitamente essa vacina para meninas de 9 a 13 anos, com o objetivo de prevenir o câncer de colo de útero, que é, aqui na América Latina e no Caribe, o segundo tipo de câncer mais ligado ao óbito em mulheres nessa região do mundo.
E se faz uma estimativa que a vacinação mais os exames regulares preventivos reduziria em 94% o risco de uma mulher desenvolver câncer ao longo da sua vida. Bom, em relação às recomendações, a gente da Sociedade Brasileira de Imunizações enfatiza que essa é uma vacina da pediatria. Ela deve ser feita aos 9 anos de idade, no máximo até os 13, idealmente, tá? Com catch-up de todos os adolescentes que não tenham sido vacinados ou não tenham completado os esquemas. Isso serve para todas as vacinas, não especificamente para HPV. Na adolescência, o quanto antes para aquelas que não foram vacinadas na idade recomendada. E também existe a recomendação de vacinação de homens e mulheres adultos. Essa discussão é mais complexa, eu vou deixar para a gente discutir posteriormente, se tiver interesse, mas eu vou focar na prevenção primária na faixa etária do grupo-alvo de vacinação, que é de 9 a 13 anos. Então, por que essa vacina deve ser feita tão precocemente aí no calendário infantil? Primeiro ponto, existem alguns argumentos para isso que justificam, e hoje é claro que essa é a idade ideal da vacinação, entre 9 e 13 anos. Primeiro ponto é a resposta imunológica, que ela é mais intensa, mais robusta nessa faixa etária. Os títulos de anticorpos são, em média, 2 vezes maior do que adolescentes aí acima de 15 anos e mulheres jovens. Então, do ponto de vista biológico, essa é a idade que melhor responde à vacinação. Existem muitos estudos estatísticos mundiais mostrando o início cada vez mais precoce da atividade sexual, portanto, exposição ao HPV em faixas etárias cada vez menores. Nós sabemos que a vacina não trata a infecção, ela não tem finalidade terapêutica e, portanto, ela deve ser aplicada antes de que haja exposição ao vírus. Existiram grupos religiosos, grupos que foram contra a vacinação na faixa etária pediátrica, no início da disponibilidade dessas vacinas, dizendo que isso levaria a um início precoce de atividade sexual, a promiscuidade, a uma sensação de segurança com falta de cuidados com outras doenças sexualmente transmissíveis e mesmo com gravidez indesejada, mas os estudos mostram exatamente o contrário. As vacinadas, elas têm mais cuidado com a própria saúde. A vacinação gerou um efeito positivo no cuidado com a prevenção de tudo isso que foi adventado inicialmente, caindo por água abaixo esses argumentos. E, por último, todos os dados de efetividade e impacto dos países que introduziram essa vacina já há muitos anos, né? A gente tem a Austrália, Estados Unidos, desde 2007, fazendo a vacinação em massa, eles mostram que o melhor resultado aconteceu quando você vacinou as faixas etárias precoces antes da exposição ao vírus, tá? Então, está claro hoje que o maior benefício é a vacinação aí, antes do início da atividade sexual. O Brasil introduziu essa vacina em 2014, inicialmente para meninas de 11 a 13 anos, com o chamado esquema estendido, onde se preconizava 2 doses, com um reforço 5 anos depois, para garantir a proteção de longa duração. Em 2015, estenderam esse benefício para meninas de 9 a 11 anos. A estratégia utilizada aqui no Brasil foi a híbrida, com vacinação feita nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, e também nas escolas. E, em 2016, já iniciou a vacinação, idealmente, aos 9 anos de idade, mas podendo ser vacinada aquelas dessa faixa etária de 9 a 13 que não tenham sido vacinadas ou que não completaram a imunização. E houve a mudança para o esquema de 2 doses, o esquema reduzido de doses. O Brasil não foi pioneiro nisso. Essa é uma tendência que aparece em termos de saúde pública. Muitos países já estão usando a estratégia de apenas 2 doses. E é essa a nossa realidade hoje, tá? Vacinação de meninas de 9 anos com 2 doses, podendo estender até os 13 para aquelas que não foram vacinadas. Então, nós temos assim, o público-alvo foi de 5,2 milhões de meninas em 2014, na faixa etária de 11 a 13 anos, 4,9 milhões de meninas entre 9 e 11 anos em 2015, mas também liberaram a vacinação para meninas e mulheres de 9 a 26 anos portadoras do vírus HIV, aí mantendo o esquema de 3 doses, o esquema tradicional de 0, 2 e 6 meses.
E em 2016 em diante, vai se vacinar as meninas de 9 anos, a população de 1,5 milhões. Então, nós tivemos uma resposta muito boa com o início da vacinação. Nós conseguimos uma cobertura de 100% das meninas na primeira dose em 2014, já tendo uma queda na cobertura da segunda dose em torno de para 60%. Isso a gente pode discutir depois, os motivos, mas nós não temos muito tempo para aprofundar nessa discussão. Mas o que eu queria dizer é que nós estamos tendo uma irregularidade nas coberturas entre os diversos municípios, os diversos estados. Nós estamos abaixo da nossa meta, que é de vacinar 80% da população para ter os resultados esperados. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, a grande maioria dos municípios brasileiros não estão atingindo a meta, estão com uma cobertura baixa aí na maior parte dos municípios. Então, nós precisamos melhorar nossas estratégias para conseguir o resultado esperado. Quais são esses resultados? O que a gente vê acontecer a curto prazo é a redução da infecção pelos 4 tipos de HPV, a prevalência desses 4 tipos na comunidade, na faixa etária vacinada, e também existe um efeito de rebanho, mostrando uma diminuição em outras faixas etárias, inclusive, que não foram vacinadas, e redução das verrugas genitais, do condiloma. A gente vê isso rapidamente porque são desfechos que acontecem rapidamente após a infecção. A médio prazo, a gente tem a redução das lesões pré-neoplásicas e nós vamos ver a redução do câncer lá na frente, porque a carcinogênese é demorada. Da hora que a pessoa se infecta até ela evoluir para o câncer, são anos, décadas. E aí que é importante a intervenção, você diagnosticar. Se você não preveniu, você diagnostica, você trata. E virtualmente, a gente poderia eliminar o câncer se essas estratégias estivessem funcionando perfeitamente em harmonia. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui, que meu tempo está acabando, a gente não chegou na segurança, mas queria só dizer que vários países já estão em uso dessa vacina há muitos anos, e a gente já tem esses desfechos comprovados, essa redução do impacto da doença. A gente teve mais de 90% de diminuição das infecções, dos condilomas em vários países do mundo, e isso se deve a uma vacina altamente eficaz e altas taxas de cobertura. Tá? Em relação à segurança, uma palavrinha aqui, existe o Comitê Consultivo Mundial de Segurança de Vacinas, que faz revisões sistemáticas de todos os eventos adversos, principalmente nas novas vacinas que são disponibilizadas aí na população. Então, todos esses eventos aqui que foram adventados de poderem eventualmente estar relacionados com a vacina HPV foram intensamente investigados e esse comitê reitera a segurança das vacinas HPV. Tá? Em relação aos eventos adversos, geralmente eles são locais, leves, com um pouquinho de vermelhidão, edema, inchaço no local. A maioria é considerada de leve a moderado, e raramente tem efeitos sistêmicos com um pouquinho de dor de cabeça, raramente febre, fadiga. A síncope ou desmaio, isso é uma realidade, essa hipotensão postural, aquele mal-estar que dá em quem faz alguns procedimentos ligados à picada de agulha, não tem a ver com o líquido injetado. Tá? Então, quando você faz uma vacinação numa faixa etária onde isso é mais frequente, que é no adolescente, a gente vê acontecer, mas não é nada ligado ao líquido vacinal. E eu vou deixar também para discussão o comentário sobre as reações de ansiedade relacionadas à vacinação, mas isso também existiu aqui no Brasil, como em vários países do mundo, meninas vacinadas que referem dormência, dificuldade para deambular após a vacinação. Tá? Isso está ligado ao medo da picada, não tem nada a ver com o líquido vacinal, foi descrito em muitos países com muitas vacinas, e é preciso ter muita habilidade para lidar com esse tipo de situação, para que a gente não perca a confiança da população na segurança das vacinas. Tá? O nosso sistema de vigilância investigou todos esses eventos adversos adventados, não encontrou nenhum evento adverso grave ligado à vacina contra o HPV, assim como órgãos regulatórios do mundo todo reiteram também ser uma vacina segura e muito eficaz.
Nós temos alguns agentes dificultadores, esse é o penúltimo slide, tá? Eu já vi que acabou meu tempo, mas a gente tem algumas dificuldades para se conseguir a maior efetividade possível da implementação dessa vacina no país. A dificuldade de vacinar adolescentes, vacinas de múltiplas doses, né, de 2 ou 3 doses, a gente sempre tem uma baixa de cobertura nas doses subsequentes, a primeira é sempre melhor. E nós estamos tendo problema com o setor da educação, o Ministério da Educação tem criado dificuldade para atuar em parceria com o Ministério da Saúde, e a gente sabe que a melhor estratégia hoje é a vacinação em escolas, por uma questão de adesão, facilidade logística, e a gente precisaria trabalhar em parceria com o Ministério da Educação para conseguir a melhor adesão possível. Tá? Grupos anti-vacina, uma mídia e redes sociais, muitas vezes criam um desserviço à população com matérias erradas, matérias equivocadas, e é preciso saber ter muita habilidade para lidar com isso e você explicar à população o que é real e o que é mito. Tá? Então, aqui é o último slide mesmo. Eu acho que onde a gente tem que melhorar é essa estratégia híbrida, tentar trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação para melhorar a adesão. Tá? A gente tem tido essa experiência nos países do mundo que usam a vacina, que os que conseguem a maior cobertura aqueles onde o Ministério da Educação está atuando. Estão pensando em atuar, inclusive, não só em escolas, como em universidades. Obrigada. Eu fico à disposição depois para a gente discutir os pontos que forem interessantes aí para a plateia. Tá? Obrigada. Obrigado à doutora Mônica Levi. Convido, então, agora a doutora Sophie Derchan, professora titular em ginecologia no Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, para fazer a sua explanação. Bom dia. Eu espero que o Zileide consiga ficar centrado e obedecer o modelo aí. Muito obrigada. Eu vou tentar explorar aqui. Bom, primeiro eu agradecer o convite, Cláudio, é um prazer estar aqui. E tentar trabalhar um pouquinho a questão da situação atual, acesso à rede, oportunidade de ampliação na cobertura diagnóstica, que é onde eu acho que a Marinês vai poder depois ajudar muito. Então, quando a gente olha os dados internacionais, a gente observa uma grande diferença na incidência, indicada em azul, e na mortalidade, indicada em vermelha, por câncer do colo do útero. É considerado situação dramática quando acima de 30 casos por 100 mil mulheres. A gente percebe que o Brasil está em torno de 15,85 casos por 100 mil mulheres, então seria uma colocação já intermediária, que eu acho muito benéfico, porque a gente tem que ser otimista nas ações que estão sendo feitas. A gente tem uma disparidade na incidência em relação aos diferentes estados, estados não regiões, a gente percebe aqui no azul mais forte o Brasil como um todo, o sul que se aproxima dos dados brasileiros de 15 por 100 mil mulheres, o sudeste um pouquinho melhor, com 11 por 100 mil mulheres, o nordeste, o centro-oeste que se aproximam de 20 e o norte que se aproxima de 25, que já são níveis realmente alarmantes. Quando a gente fala de mortalidade por câncer do colo do útero, os dados mostram realmente uma proporção de óbitos relativamente grande, relacionados essencialmente ao diagnóstico da doença em estádios avançados, e a gente tem, segundo o INCA, 5.430 óbitos por câncer do colo do útero, com uma taxa de mortalidade ajustada que seria de 4,86 para cada 100 mil mulheres, o que é um número elevado. Os dados de mortalidade que a gente encontra brutos assim no INCA, eles podem ser melhorados através de uma certa análise crítica, porque a gente observa que essa disparidade na evolução da mortalidade durante os anos que a gente tem aqui no país, na realidade, eles parecem totalmente desorganizados quando a gente olha de uma forma assim menos corrigida, mas se a gente corrige esses trends, a gente observa o seguinte: nem todos os registros populacionais de câncer estão ativos no país. Eu acho que isso é uma realidade para a qual a gente tem que se ater. São difíceis de realizar, são difíceis de fazer, mas eles são os únicos que podem nos dar dados verdadeiros. A qualidade da informação dos registros de câncer nacional é considerada a média, o que significa que, às vezes, a informação é dada, mas ela é dada de uma forma
insuficiente. No caso do colo do útero, já se sabe há mais de 10 anos que muitos diagnósticos de morte por câncer do colo são identificados apenas como morte por câncer do útero. Então, mistura endométrio com colo, eventualmente, às vezes, com algumas lesões do trato genital inferior que não foi devidamente avaliada. E, por fim, há uma grande disparidade regional de acesso à saúde. A gente sabe que realmente as regiões norte e nordeste são mais deficitárias e os programas de controle de câncer são desenvolvidos em nível federal. Mas, de uma forma bem clara, eles são executados pelos municípios e a renda dos municípios acaba tendo uma interferência extremamente grande nessa questão da disparidade da qualidade dos programas de controle. Quando a gente ajusta então, os dados que a gente encontra na página do INCA, em relação a todas essas variáveis que eu mencionei, essencialmente a correção pelo diagnóstico do óbito, a gente observa, sim, uma melhora nos últimos 10 anos, quando a gente compara 2003 com 2012 agora, a gente observa uma diminuição da incidência do câncer do colo do útero, das taxas de mortalidade por câncer do colo do útero. Há uma diminuição, essa diminuição é significativa, embora pequena, ela só não se observa realmente no norte do país. Isso não significa que a gente deva colocar todas as nossas ações no norte, porque o que a gente observa de queda da mortalidade nos demais ainda não é suficiente para a gente realmente ficar orgulhoso do nosso programa. Bom, quando a gente compara as diversas regiões, os diversos países do mundo, e a gente vê essa imensa disparidade de números, quando a gente compara, por exemplo, a África com a América Central, ou então com as regiões desenvolvidas da Europa ou dos Estados Unidos da América, o que muda? O que muda é, eventualmente, a agressividade viral. A gente pode falar nisso, a gente pode dizer que tem HPVs mais agressivos que outros, hábitos de vida, multiparidade, tabagismo, são fatores que influenciam na incidência e na mortalidade pela doença, mas o que realmente faz a diferença, e isso vai continuar por muito tempo, embora a vacina vá ser aplicada, mas a vacina também precisa ser organizada, muitas mulheres continuam não sendo vacinadas na faixa etária apropriada, o que funciona realmente é o rastreamento das lesões e o seu tratamento. Então, não só elas têm que ser detectadas, mas elas também têm que ser tratadas. Isso pode ser feito e continua podendo ser feito, apesar de todos os métodos disponíveis mais modernos, através da citologia convencional. O Papa Nicolau, aquele que todas as mulheres conhecem, que se a gente for num campo conversar com uma rede, numa igreja, ou a gente for num bairro muito desfavorecido, se eu falo Papa Nicolau, a mulherada já vai falar assim, eu estou atrasada com o meu, ou eu nunca fiz, ou eu marquei, mas não consegui fazer, eu fui no posto, mas eu estava menstruada. Então, é esse Papa Nicolau convencional, coletado de forma adequada, e aí vem a questão do controle de qualidade, que também precisa ser feito. O Papa Nicolau precisa ser coletado da parte ectocervical e endocervical também. Precisa ser adequadamente fixado, parece um conceito óbvio, mas realmente a gente vê que no Brasil os registros de controle de qualidade mostram que a qualidade da citologia não é tão boa quanto ela poderia ser, e lidos em laboratórios de referência, no qual as pessoas vão receber lâminas de populações como um todo e vão ter que, dentro dessas centenas e milhares de lâminas, achar aquela pequena proporção que é alterada e referenciar de volta para o sistema de origem. Bom, o rastreamento funciona, mas ele só funciona quando em programas organizados. O que é isso? A gente tem um modelo em inglês, que é citado até no Ministério, e é porque ele funciona. Vocês vejam que de 71 até 87, essa linha vermelha mostra que a incidência do câncer do colo do útero não mudou absolutamente nada, embora a gente tivesse instalado a citologia. Por quê? O rastreamento era oportunista, como ele é aqui no Brasil hoje. Colhe quem quer quando vai ao médico, quando vai ao SUS, quando vai à unidade básica de saúde. Isso demonstrava lá uma cobertura populacional de 50%, e vocês percebem que a linha vermelha não se alterou. Então, a incidência por 100 mil mulheres variava de 16 para 16, quando a gente olhava aqui por mais de 20 anos. Quando a gente
observa o que aconteceu depois da organização do programa, ou seja, depois que as mulheres foram chamadas e chamadas e chamadas até fazer o seu Papa Nicolau, a gente observa uma adesão populacional muito grande e uma queda expressiva da incidência do câncer de colo. O INCA, o Ministério, estão tentando fazer isso. Estão divulgando e atualizaram agora o manual de 2011, recolocando coleta citologia a partir dos 25 anos em mulher sexualmente ativa. Faça o exame a cada 3 anos após 2 exames negativos. Para com 64 anos se tiver 2 resultados negativos nos últimos 5 anos. Então, isso realmente não é difícil, como foi falado do ponto de vista teórico. Mas hoje, a gente, na FEBRASGO, a gente tem tentado estimular até os nossos colegas para colocar o rastreamento populacional de câncer de colo do Brasil, ele deve ser organizado hoje e agora, não precisa esperar mais. O que seria um programa organizado? A realização periódica do exame a cada 3 anos, dos 25 aos 64 anos. Um convite para realizar o exame que atinja pelo menos 95% das mulheres. O exame deveria ser coletado em pelo menos 85% das mulheres. E a conduta adequada nos resultados alterados também em 85% das mulheres. Vocês vejam, ninguém pede 100%, mas pelo menos 85%, com controle de qualidade dos exames citopatológicos e tratamentos efetuados. E quando a gente observa o que é feito no Brasil, essa publicação é bastante recente, o que a gente vê? Menos de 70% de cobertura nacional, quase 80% das mulheres na idade correta, mas 50% das mulheres fazem o exame todo ano, porque as pessoas não querem mudar e saber que fazer todo ano, fazer a cada 3 anos, o resultado é exatamente o mesmo. Então, o rastreamento do SUS é oportunista, mas se ele for organizado, 75% das mulheres, que são 41 milhões no último levantamento, pode ser um pouco mais agora, são dependentes do SUS. O SUS realiza 9 a 11 milhões de exames ao ano. Se fizer a cada 3 anos, gente, é só multiplicar 11 por 3, vai dar 33 milhões de mulheres que poderão ser cobertas. Para isso, basta que as mulheres façam o exame num programa organizado. E uma vez que o resultado da citologia veio alterado, essa mulher tem que ser referenciada e a conduta é muito rápida. Ela é tão rápida que basta fazer uma colposcopia, verificar a lesão da extensão no colo. Quem não sabe, aqui é uma imagem do colo do útero. Verifique essa lesão no colo do útero. Ela bate com a alteração citológica que você encontrou. Simplesmente você faz uma excisão da zona de transformação dessa lesão e você erradica a doença antes que ela se torne um câncer e possa levar ao óbito. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, doutora Sophie Derchan. Convido agora o doutor Jesus Carvalho, presidente da Comissão de Ginecologia Oncológica da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e coordenador do Serviço de Ginecologia Oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. O câncer do colo é uma doença passível de ser prevenida, passível de ser evitada, passível de ser tratada com 100% de resultados de cura nos seus estágios não invasivos. E, a despeito de tudo isso, nós temos essa triste realidade no Brasil, que é as pacientes detectadas com câncer de colo do útero, metade delas quase morrem nos 5 anos que se sucedem ao diagnóstico. Isso é uma tragédia. Não existe uma perspectiva imediata de que esse cenário esteja mudando. Nós temos um aumento absoluto no número de casos, nós temos um aumento no número de mortes, nós temos uma morte a cada 90 minutos, essa é a estimativa que nós temos hoje no Brasil. O que é que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Esta é uma doença conhecida já há muito tempo. Os conhecimentos que nós precisamos ter para interferir, eles são suficientes para nós mudarmos esse cenário. E nós temos várias oportunidades ao longo da vida dessa mulher de intervir nesse processo.
O primeiro deles seria nas adolescentes, nas meninas aí de 9 a 11 ou 13 anos, fazermos a vacina. Aqui tem um colo de útero de uma adolescente, um colo absolutamente normal. A vacina que é para 4 agentes virais, sendo que 2 são oncogênicos, 16 e 18, e dá uma proteção em torno de 70%. As mulheres vacinadas, uma proteção de 70% no câncer. Por quê? Porque existem outros tipos de vírus que não estão contidos na vacina, que estão aqui nesse gráfico. Os mais importantes é o 16 e o 18, mas ainda restam alguns tipos que ainda não são contemplados nas vacinas que nós usamos. Essas mulheres podem e devem continuar o rastreamento também pelo exame de Papa Nicolau por causa desses agentes virais que não estão na vacina. Uma outra janela de oportunidade de nós interferirmos na doença, ou seja, durante a evolução dessas mulheres jovens, o Papa Nicolau vai nos mostrar alterações muito precoces, alterações da infecção viral, e uma vez que existam essas alterações, nós podemos aprofundar a nossa pesquisa, fazer a colposcopia na busca de lesões que nós vamos encontrar e passíveis de serem tratadas com 100% de sucesso. Vejam aqui nesse gráfico que mostra a faixa etária que essas lesões ocorrem. Em mulheres muito jovens, na faixa dos 20 aos 50 anos, mulheres que na idade reprodutiva, na idade em que estão economicamente ativas. Então, na mulher jovem, assintomática, vejam só, eu posso detectar essas lesões muito precoces. Essa mancha branca no colo do útero é uma lesão não invasiva, intraepitelial, que pode ser biopsiada, diagnosticada corretamente e tratada com métodos extremamente prosaicos, que não requer grandes tecnologias. Pode ser qualquer coisa que nós façamos que retire essa lesão, ou que destrua, ou que evapore, usando lasers, cirurgias, o que tiver disponível, até uma prosaica cauterização, que é isso que se pode fazer numa unidade básica de saúde. Você destrói essa lesão em coisas que demoram 2 minutos para se fazer, e você intervém no curso dessa mulher e ela não vai morrer de câncer do colo do útero. Passado um pouco mais, ainda nós temos oportunidades de intervir na doença. Veja aqui uma doença que já avançou um pouco e já começou a invadir. Vocês vejam que tem um foco que a doença começa a invadir. Se essa invasão não for maior do que 3 milímetros, a doença ainda está localizada no colo do útero e é passível de tratamento curativo com grande eficácia. Nesse caso, o tratamento já é um pouquinho mais complexo. Eu preciso tirar essa porção do colo do útero. Isso pode ser feito por uma cirurgia, pode ser feito em ambulatório com cirurgias que a gente chama de alta frequência, que são alças que cortam essas lesões e, enfim, são oportunidades de tratarmos essas pacientes ainda ambulatorialmente, em serviços de atenção primária, perfeitamente possível. Se nós perdermos essa outra oportunidade, nós vamos ter que lidar com coisas mais sérias. Mas vejam que a evolução de um colo normal para um colo com câncer avançado, ele é longo, mais de 1 década em média. Então nós temos muitas oportunidades de intervir na vida dessa mulher para evitar que ela morra de câncer. Aqui nós temos já um passo além, ou seja, quando o câncer se torna invasivo, aqui a doença já provavelmente não está mais restrita ao colo, ela já começa a invadir tecidos vizinhos, e aí nós vamos precisar de tratamentos um pouco mais sofisticados. Nós vamos ter que fazer cirurgias, que é a retirada do útero, retirada de linfonodos. Vocês veem na parte de baixo da figura o que sai numa cirurgia dessa, para tirar o câncer e os tecidos adjacentes.
já é um procedimento complexo, que requer que essa paciente seja atendida num serviço especializado, uma cirurgia, com morbidades, e mesmo assim, dos tumores que chegam para nós no serviço de referência, só 30% delas estão na fase que ainda podemos resgatar pela cirurgia, podemos tratar. 70% dos casos, a doença vem ainda mais avançada, onde nem a oportunidade de fazer cirurgia nós temos, como, por exemplo, num caso como esse, em que a doença já transcorreu toda a sua fase precoce, intraepitelial, invadiu um pouco do colo, invadiu muito, saiu do colo do útero, e é nesse momento que essas mulheres começam a ter sintomas, os sintomas de sangramento, os sintomas de corrimentos fétidos, e aí elas vão procurar serviços de atenção, muitas vezes com grande demora em encontrar os caminhos que levem até uma assistência adequada, de maneira que quando chegam já não são nem passíveis de tratamento cirúrgico, porque o tratamento cirúrgico é para aquelas mulheres que a doença está restrita ao colo. Quando a doença já avançou além do colo, o que nós temos à mão é a radioterapia, a quimioterapia, frequentemente usado ao mesmo tempo, essas duas modalidades, e com resultados que deixam muito a desejar, porque esse grupo de mulheres é onde há a grande mortalidade, onde metade dessas mulheres não sobrevive mais do que 5 anos, o que é uma tragédia. Então, o que falta no câncer do colo do útero não é conhecimento, não é tecnologia nova, não são barreiras ao nosso conhecimento que estão impedindo. É a falta de estratégias, ou seja, a falta de organização. A professora Sophie mostrou aqueles dados ingleses que mostram o impacto que tem quando se organiza o sistema. Então, nós precisamos organizar desde o início, desde a paciente muito jovem, e ao longo de 10 anos da vida dessa mulher, nós temos consciência quantas oportunidades nós temos como serviço de saúde de interromper esse processo, e não é admissível que a gente falhe nesse processo e permita que metade dessas mulheres morram por uma doença que, do ponto de vista da complexidade da doença, é uma doença banal. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Jesus Carvalho. Convido agora para a sua palestra o Dr. Fábio Fim, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, professor de Oncologia da Faculdade Evangélica do Paraná. Alô, bom dia a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pelo evento, aqui todos juntos contra o câncer. O tema que me foi dado é o tratamento cirúrgico do câncer de colo uterino, estadiamentos mais frequentes, condutas adaptadas e principais desafios. Apenas para situar onde é que a gente está, a gente já foi falado hoje aqui sobre prevenção, o exame preventivo, se vier alterado, essa paciente vai para a colposcopia, se necessário biópsia, e nessa biópsia, quando positivo, essa paciente positivo para câncer, essa paciente deve submeter a um estadiamento do tumor e aí sim definir o seu tratamento. O que vem a ser estadiamento do tumor? Estadiamento significa ver melhor essa mulher, entender o tamanho dessa lesão, a extensão que tem essa lesão, a comorbidade que essa mulher tenha e fazer, obviamente, junto com tudo isso, um exame físico bem feito, um toque vaginal bem feito, um toque retal bem feito, atrelado a exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância. Isso para nós, por si só, já é um desafio para que essa mulher chegue a um centro de excelência, um centro de qualidade, que consiga fazer todos esses exames e, principalmente, esses exames em tempo hábeis. Então, a gente, fazendo a definição do estadiamento, a gente vai classificar essa mulher se ela tem um tumor inicial ou um tumor mais avançado. Um tumor inicial, a gente pode dizer praticamente que é um tumor estadio 1A, 1B, e aí
tumores mais avançados, é maior volume de doença. Maior volume de doença, a gente vê lá estadios 3, 4, e aí vocês notam do lado direito do slide a curva de sobrevida, que realmente vai diminuindo ao passar desses estadios em 5 anos. São números assustadores, mais que esses números assustadores, são esses números alarmantes que já citados aqui, que em alguns estados do norte, na região do norte e alguns estados do nordeste, essa incidência chega a ultrapassar o câncer de mama. E, além disso, também essa alta letalidade. Praticamente a cada 2 pacientes com câncer de colo de útero, uma vem a falecer por causa dessa neoplasia. Mas, enfim, o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? Aqui já foi falado o diagnóstico precoce, a prevenção, o diagnóstico precoce. Mas e a cirurgia? Qual é o papel da cirurgia? A cirurgia tem um papel fundamental, sem dúvida nenhuma, no tratamento do câncer de colo do útero. Desde aquelas mulheres que têm uma lesão inicial e que desejam ainda ter filhos, a gente pode fazer um tratamento conservador para ela com preservação da fertilidade. E também para aquelas mulheres que tenham tumores iniciais ou avançados, nós vamos proceder a uma cirurgia que a gente fala que é uma cirurgia preservadora do nervos. A gente vai entender um pouquinho o que é melhor que isso. E essa cirurgia a gente consegue, através desse avanço, que é a cirurgia minimamente invasiva, ou chamada laparoscopia robótica, em que a gente consegue identificar melhor as estruturas na pelve da mulher, e isso traz principalmente a qualidade de vida. Então, desde que a gente faça um estadiamento bem feito, a gente vai pôr na balança e decidir junto, numa equipe multidisciplinar, junto com a paciente, quais são os riscos e benefícios do tratamento dessa lesão desta determinada mulher, e obviamente a gente vai objetivar a cura, mas sempre com qualidade de vida no tratamento. Então, a qualidade de vida, a gente fala, pode ser feita a cirurgia tanto por via aberta, que é a cirurgia tradicional, via laparotômica, com uma incisão, como se fosse uma incisão da cesárea, ou uma incisão, um corte longitudinal, ou uma cirurgia laparoscópica, onde a gente faz esses pequenos furinhos, também popularmente falado cirurgia laser. Só mostrando esse slide, a gente já consegue ver que, pelo tamanho do corte, a gente tem um real benefício na cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica, a gente acredita, sim, que é melhor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa é a mesma cirurgia vista do lado esquerdo por via laparotômica, e a do lado direito via por laparoscópica. A via laparoscópica a gente consegue enxergar melhor, ver melhor os traços. Então, claro que ambas cirurgias elas dão uma real noção para a gente o que é útero, o que é tubo uterino, o que é ovário. A cirurgia laparoscópica a gente faz basicamente com esses portais, com esses furinhos. Então, são furinhos de 5 milímetros e um com 10 milímetros, onde a gente consegue total exposição da cavidade abdominal e da pelve da mulher. E, principalmente, a cirurgia laparoscópica que eu trouxe de avanço para nós é que a gente consegue enxergar melhor o que está lá dentro. Então, o que é a cirurgia preservadora dos nervos é a gente identificar esses fiozinhos brancos que estão ali. Esses fiozinhos brancos são os nervos que fazem a preservação em várias estruturas na mulher. E, para não ter dúvida, o que são essa cirurgia preservadora do nervo, que é a preservação, então, desses, obviamente, desses nervos, que dá tanto controle do intestinal, como controle vesical e também controle na lubrificação da vagina e estímulos sexuais. Então, acho que não tem dúvida o benefício, o real benefício de a gente fazer uma cirurgia preservadora dos nervos. E mais ainda, quais são as vantagens da laparoscopia? Então, a gente consegue, com ela, fazer uma menor quantidade de sangramento, menores incisões, menores incisões, menos dor, uma recuperação mais rápida à atividade, menor tempo de internamento, então essa paciente retorna precocemente às atividades, redução do risco de infecção hospitalar por menores incisões, obviamente a gente tem um apelo estético, que é muito importante, e menor risco de lesões nervosas. Mas, enfim, quando que a gente indica a cirurgia? Então, a cirurgia é indicada principalmente para estadios precoces, quando o volume do tumor está restrito ao colo do útero e lesões pequenas. E a cirurgia, de forma geral, para essas lesões pequenas, a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela, isso ainda não é um consenso, mas atualmente tem se procurado fazer. O linfonodo sentinela é aquele primeiro linfonodo, a primeira íngua a receber a doença quando sai do colo do útero.
e durante a cirurgia a gente faz a pesquisa junto com um médico patologista, e se esse linfonodo sentinela vier negativo, a gente vai proceder à cirurgia padrão, já comentado pelo Dr. Jesus. Agora, se esse linfonodo sentinela vier positivo, a gente entende que essa paciente, que antes tinha um estadio inicial, ela passa para um estadio mais avançado, que a gente chama de upstaging do tumor. Então, se a definição nosso tratamento para uma lesão inicial era uma, quando ela passa para um estadio mais avançado, a gente deve, obviamente, mudar a nossa abordagem de tratamento. Então, para isso que serve o linfonodo sentinela. E o linfonodo é o principal fator prognóstico no câncer cervical precoce. Então, a gente vê que há uma mudança de sobrevida quando esse linfonodo vier positivo na cirurgia. A cirurgia padrão é a retirada do útero, a retirada da margem vaginal, dos paramétros, são ligamentos que sustentam o útero, linfonodos e, a depender do estadiamento, da idade da paciente, se retiram ou não os ovários. Esse é o aspecto final pós-cirurgia. E para aquelas mulheres que desejam ter filhos, será que a gente ainda consegue fazer uma cirurgia preservadora de fertilidade? Sim. Se essa mulher tem a idade fértil, ela tem o desejo de gestar, a gente pode fazer isso sim. Aqui a gente tem no nosso país mais ou menos descritos em torno de 120 casos, não são publicados, por isso que eu falo mais ou menos, esses são os centros principais onde são realizados. Se a gente olhar 120 casos pode parecer um número baixo, mas quando comparado na literatura mundial, o Brasil tem, realmente são números expressivos. E a traquelectomia é retirada apenas do colo do útero, junto com os paramétros, é uma cirurgia em linfonodos, e é uma cirurgia, não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia delicada, em que se aumenta o tempo cirúrgico, quando comparado com a cirurgia tradicional. E depois é feita uma nova ligação entre o útero e a vagina. Essa, por ser uma cirurgia difícil e até por manter a viabilidade do útero, após essa cirurgia a gente tem uma taxa de gestação menor que 50%. Então essa é uma cirurgia que a gente chama de traquelectomia, é uma cirurgia que necessita de uma boa indicação, que tem um tumor favorável histologicamente, que seja um estadio inicial, obviamente para aquelas mulheres menores de 45 anos, e que decidam, junto a uma equipe multidisciplinar, desde o médico, da parte da fisioterapia, enfermagem, e principalmente depois, quando essa mulher engravidar, uma equipe que vai ajudar nessa gestação de alto risco. Obviamente, a traquelectomia só é possível quando a mulher tem o desejo de gestar. E para aqueles estadios mais avançados, ainda o que geralmente é feito? Estadios avançados, a gente geralmente faz radioquimioterapia como um tratamento padrão, vai ser citado provavelmente aqui depois, mas de certa forma a cirurgia ainda tem seu papel. Esse é um estudo publicado multicêntrico, onde o Brasil fez parte, e dividiu praticamente as mulheres em dois braços, de forma uniforme. Um braço foi aquelas mulheres que tinham câncer de colo do útero em estadio avançados, e que foram para uma cirurgia de retirada dos linfonodos, versus aquelas mulheres que tinham estadio também avançado, mas que foram estadiadas, que viram nos exames apenas com exames de imagem. E o que o braço da cirurgia mostrou para esses tumores mais avançados? Que a taxa de complicações cirúrgicas foi aceitável, mas que principalmente, quando a gente fala em estadiamento, que era um estadiamento que a gente supunha que era um estadiamento 2B, ou enfim, após a cirurgia, o estadiamento passou para um estadiamento mais avançado. Então passou para um estadio em torno houve um aumento, uma progressão do estadiamento em torno de 30%. Ocorrendo isso, a gente entende que aquele tratamento que a gente supunha que era um tratamento localizado acaba aumentando o tratamento, aumentando o campo da radioterapia. Esse estudo mostrou também que tem uma taxa de morbidade cirúrgica aceitável, que principalmente é justificado essa cirurgia para estadios mais avançados por ter um upstaging da doença em torno de 30%. Essa paciente, ela não, o tempo para iniciar o tratamento efetivo é um tempo aceitável, em torno de 14 dias, e que principalmente se essa paciente tem um aumento na sobrevida, tem um aumento no upstaging do estadiamento, ela tem um potencial benefício em sobrevida. Já encerrando, os nossos desafios principais, já foi falados aqui, é tentar fazer com que diminua essa incidência do câncer do colo do útero, diminuindo a mortalidade. Isso deve ser levado sempre a centros que saibam fazer o tratamento de uma forma correta e completa, e, se possível, levar essas mulheres que têm o câncer de colo do útero a tratamento com qualidade de vida, e aqui eu volto a citar sobre a laparoscopia, que tem um real benefício na recuperação dessas pacientes. Eu acredito que em eventos como esse, todos nós juntos com a sociedade, a gente consegue fazer
unidos a gente consegue vencer algo que supostamente seria mais forte do que nós. Obrigado. Obrigado ao Dr. Fábio Fim. Convido agora para a sua palestra o Dr. Ícaro Thiago de Carvalho, especialista em radioterapia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, também membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito para a Sociedade Brasileira de Radioterapia, a qual venho representar. Me pediram para falar um pouquinho sobre os desafios da radioterapia para o controle do câncer de colo uterino aqui no Brasil. Então, vou falar muito pouco de parte técnica, vou falar mais das dificuldades tanto do paciente quanto dos profissionais da radioterapia. Então, como foi falado anteriormente, o câncer de colo uterino é a terceira causa de câncer em mulheres no Brasil, né, perdendo apenas para o câncer de pele e o câncer de mama. São esperados aí cerca de 16 mil novos casos nesse ano, conforme dados do INCA. E a radioterapia, né? A radioterapia é um tratamento no qual utilizamos radiações ionizantes, né? Raio-X, raio gama, elétrons, e essas radiações elas quebram o DNA das células, provocando morte celular, tá? Então, dessa maneira, acaba matando o tumor. E é um tratamento essencial nos casos de câncer de colo uterino. Como foi falado anteriormente, os casos iniciais são tratados majoritariamente por cirurgia e os casos mais avançados acabam recebendo radioterapia junto, geralmente, com quimioterapia. O tratamento com radioterapia no câncer de colo uterino é feito de duas maneiras. Uma maneira é a teleterapia, né, que é a radioterapia externa, que é quando o paciente fica deitado naquele aparelho ali que está girando e é aplicado raio-X na região que se deseja tratar. E também é feita a braquiterapia, que é um tratamento no qual a fonte de radiação é colocada dentro do útero da paciente para tratar apenas aquela região, sendo um procedimento invasivo. Então, dentro dos desafios atuais no Brasil, né, da nossa especialidade, um deles seria o acesso aos sistemas de saúde, né, que a paciente tem, acesso aos sistemas mais modernos de teleterapia, da radioterapia externa, acesso à analgesia adequada, depois a gente vai chegar lá, mas para explicar um pouco mais, acesso a sistemas mais modernos de braquiterapia, isso é, dessa radioterapia interna, e um segmento adequado também pelo médico radio-oncologista, que é uma coisa que carece no nosso país e que é feito em todos os países civilizados, como Estados Unidos e centros na Europa. Então, dentro aí do acesso ao sistema de saúde, nós não temos dados oficiais de quanto tempo o paciente demora para conseguir chegar na radioterapia, né? Então, aqui tem alguns dados extraoficiais, falando com alguns colegas o que eu pude tirar. Então, em centros de referência, como o ICESP, por exemplo, quando a doutora Pilar encaminha o paciente para lá, o paciente demora cerca de 2 semanas para passar numa consulta com o radioterapeuta e mais 2 semanas, mais ou menos, para iniciar o tratamento com radioterapia. Mas essa não é a realidade de toda São Paulo, né? Em São Paulo, ainda fora de centros de referência, os pacientes demoram cerca de 3 meses para passar numa consulta e mais 1 mês para iniciar o tratamento. Então, muitas vezes o tumor acaba crescendo nesse meio do caminho, o que você tinha se programado para tratar não é mais aquilo. E norte e nordeste do país, o paciente demora cerca de 3 a 6 meses para iniciar a radioterapia. A lei dos 60 dias, basicamente, não é seguida por falta de centros de radioterapia e lugares para os pacientes serem atendidos. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que se tenha um acelerador linear, né, um aparelho daquele de radioterapia externa, para cada 300 mil habitantes, né, fazendo uma regra de 3 aí rápida, seriam necessários 686 aceleradores no Brasil. Atualmente, temos cerca de 357 aceleradores. Esses dados também são antigos, talvez até tenhamos menos, porque alguns centros acabaram fechando. E isso acaba acontecendo por uma questão também de custos, né? Uma outra dificuldade são os custos. Você vê que de 2010 a 2016 a gente teve aumento de salário mínimo, aumento do dólar, né? Todos os equipamentos de radioterapia são produzidos fora do Brasil e todas as peças de manutenção são cotadas em dólar. A energia elétrica subiu também e nesse meio período aí desses 6 anos não tivemos nenhum aumento de repasse para a radioterapia, né? Tivemos 0% de aumento. Então o parque de radioterapia atualmente instalado está ficando sucateado, né? E você tem vários centros que tratavam pacientes do SUS e que estão descredenciando o SUS para tratar só pacientes particulares.
Aqui é um gráfico que foi apresentado pela doutora Maria Gadelha, né, em 2014, no nosso congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia, mostrando o aumento que teve do investimento no SUS em quimioterapia, porém, quando você pega o investimento em radioterapia, o investimento foi muito pequeno. E isso se tratando de uma terapêutica curativa para esses pacientes, não só de colo uterino, mas dos diversos tipos de câncer. Cerca de 60% dos pacientes com câncer no país necessitam de radioterapia. Aqui um gráfico parecido também, o que foi investido no SUS, né? Só que desmembrando os tipos de radioterapia. Então, você vê um aumento pequeno de 2004 a 2014 no investimento em radioterapia externa, mas quando você pega a bracterapia, que é parte integrante do tratamento do câncer de colo uterino, basicamente não teve aumento. Aqui falando um pouco também da distribuição de bracterapia, a gente não sabe com certeza quantos aparelhos existem no Brasil. A Sociedade Brasileira de Radioterapia está fazendo um levantamento para saber quantos aparelhos de teleterapia e de bracterapia existem no nosso país. Mas aqui é um levantamento feito em 2011, né? O que a gente acaba vendo é que a distribuição do câncer de colo uterino ela é muito elevada aí na região norte e nordeste, como foi falado, e você vê a distribuição também desses aparelhos de bracterapia, eles se concentram principalmente na região sudeste, onde a incidência desse tipo de câncer é muito menor. Então, os pacientes que realmente precisam desse tipo de tratamento não estão tendo acesso a ele. Aqui falando um pouquinho sobre o acesso a sistemas mais modernos de teleterapia, que vão influenciar a qualidade de vida do paciente e o desenvolvimento de toxicidades do tratamento, né? Então, o SUS atualmente ele não cobre técnicas de radioterapia tridimensional, que na opinião da gente da sociedade é o mínimo que deveria se fazer para os pacientes, né? Que é uma técnica no qual você consegue ver a região que você vai tratar, faz um planejamento através de uma tomografia e realiza assim seu tratamento. O que é feito hoje em dia, na verdade, na maior parte dos lugares, é um tratamento baseado em radiografias, que você não sabe onde está o tumor, você acaba perdendo o local de tratamento, o paciente acaba sendo subtratado. Dentro da saúde suplementar também temos problemas. Então, técnicas mais modernas como IMRT e VMET não são cobertas, né? Isso daqui são técnicas no qual você consegue tratar com mais precisão ainda a região necessária, né? Essa imagem aqui do lado mostra nessa linha vermelha a região que é tratada por uma radioterapia tridimensional e na linha azul o que seria tratado por o IMRT, que é a radioterapia por intensidade modulada, ou VMET. Então, com a radioterapia 3D, você acaba pegando muito mais intestino delgado, o paciente vai ter diarreia, vai ter uma enterite futura, obstrução intestinal, pode ter também algum problema na bexiga no futuro. Enquanto você utiliza técnicas mais modernas, né, como o IMRT, você consegue poupar o paciente disso. Então, você conseguiria, com técnicas mais modernas, diminuir as complicações, né? Quando eu falo de acesso à analgesia, né, na verdade, então, é parte integrante do tratamento do câncer de colo uterino a bracterapia, que é um tratamento invasivo, no qual nós colocamos, então, aplicadores, no qual a fonte de radiação vai dentro do colo uterino, dentro do útero da paciente, né, e dentro da região da vagina. É um procedimento que é doloroso, que se não for feito sem nenhum tipo de analgesia, né? Imagina passar uma sonda através do colo uterino sem fazer nada. Porém, o que acontece em todos os centros, na maioria dos centros, é justamente uma falta de custeio de equipes de anestesia, né? Lá no Einstein, por exemplo, nós temos anestesista para fazer, né? Mas a maior parte dos centros, inclusive particulares, não tem isso. Ou a falta de um treinamento dos radio-oncologistas para que façam sedação dos seus pacientes, né? No ICESP, por exemplo, os pacientes acabam recebendo uma sedação com fentanil e dormonide, né, com alguns fármacos para não sentirem dor, mas o grosso dos serviços em São Paulo e no Brasil, na verdade, o paciente recebe uma dipirona apenas, né? O que você vê é o paciente urrando de dor muitas vezes na mesa durante uma aplicação. Uma coisa totalmente desumana, né? Outra coisa relacionada então à bracterapia seria a adoção da bracterapia 3D, né? Utilização de sistemas mais modernos aí de bracterapia. Existem diversos estudos que demonstram que você utilizando essas técnicas mais modernas, você aumenta o controle da doença, aumentando a sobrevida desses pacientes. E o que acontece é que existem pouquíssimos centros no Brasil que fazem isso, né? Um deles é o ICESP, só que é utilizado para poucos pacientes.
Acho que o Sírio também está fazendo isso. A gente está implementando um programa atualmente no Einstein. E o grande problema é que isso precisa de uma maior infraestrutura, né? Para você fazer uma bracterapia tridimensional, na qual você está vendo o tumor e a região que você está aplicando a radiação, você precisa ter no centro uma tomografia ou uma ressonância magnética dedicada. É uma coisa que vai levar de 3 a 8 vezes o tempo de uma bracterapia, então você precisaria contratar mais profissionais, né? E isso não é feito. E não existe nenhuma cobertura prevista aí pelo SUS ou pelo Sistema Suplementar de Saúde para que isso possa ser adotado. Uma coisa que eu acho importante também falar é sobre o acesso ao segmento adequado, né? Dentro da equipe multiprofissional, o radio-oncologista ele acaba não fazendo o segmento dos pacientes, e esses pacientes vão desenvolver no futuro, certamente, complicações decorrentes da radioterapia, e o radio-oncologista é o médico que é treinado para poder tratar essas complicações, né? Isso acaba acontecendo por uma série de fatores, dentre eles serviços sobrecarregados, né? Então o médico acaba não tendo tempo de fazer esse segmento, a falta de custeio para esse segmento do paciente, igual é feito nos Estados Unidos e Europa, e etc. Então, as soluções seriam a ampliação do parque instalado de aparelhos de radioterapia. Em 2013, o Ministério da Saúde lançou um projeto de colocar mais 80 aparelhos de radioterapia no Brasil, né? Até agora não foi colocado nenhum, né? Existe uma previsão de talvez 6 sejam colocados até o final do ano, mas não sei. Inclusão de procedimentos mais modernos aí no rol do SUS e da ANS, né? Uma remuneração e ampliação da equipe multiprofissional para pacientes com câncer de colo uterino, né? Então, tendo acesso a uma sedação decente, né, durante procedimentos de bracterapia, tendo um segmento também pelo radio-oncologista, ter acesso também a uma equipe multiprofissional, como fisioterapeutas, né? A paciente, por exemplo, que faz uma bracterapia, ela vai desenvolver uma estenose de vagina no futuro. Isso vai afetar a vida sexual dela no futuro e a qualidade de vida, né? Ela precisa ter um segmento para que seja reabilitada. Isso, hoje em dia, quase não é feito. E, terminando, gostaria de agradecer, então, a doutora Célia Viegas, do INCA, por me ceder alguns slides, e a doutora Karina Moutinho, do ICESP, também, por um bate-papo e me ceder algumas informações. Obrigado. Obrigado, doutor Ícaro Thiago de Carvalho. Convido agora para a sua palestra a doutora Maria Del Pilar Dias, que é doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da SBOC. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Gustavo. E o meu tema é basicamente a gente discutir... Cadê os slides? Seria a gente discutir os pacientes com câncer de colo uterino, o manejo do paciente com a doença metastática. O próximo... deixa eu... Tem... Esse aqui? Bom, nós já discutimos aqui a importância do câncer do colo do útero no mundo, e o Brasil acompanha as taxas de mortalidade dos países menos desenvolvidos, que é o que está em vermelho no gráfico abaixo, e isso se dá particularmente pelo grande número de pacientes que são diagnosticados com uma doença mais avançada. Nós temos uma distribuição de câncer de colo do útero na nossa população com predomínio na idade próxima dos 50, entre 40 e 50 anos de idade. Nós sabemos que as pacientes que têm a doença diagnosticada com idades mais avançadas têm um prognóstico pior, mas nós sabemos também que a maior parte dos pacientes, mais de 70% dos nossos pacientes com câncer de colo do útero, têm o diagnóstico com uma doença avançada, muitas vezes já com a doença metastática. Quando nós vemos as diferenças de mortalidade nos Estados Unidos e na Europa, nós vemos que a maior parte dos países, ou uma grande parte dos países desenvolvidos, os países do hemisfério norte, e particularmente no hemisfério sul, a Austrália, já tem uma diminuição das taxas de mortalidade às custas de grandes programas de rastreamento e da introdução da vacina de uma maneira maciça, anterior mesmo à introdução da vacina no nosso país. Agora, nós, infelizmente, e aqui a gente vai estar falando da curva do meio, né, da linha do meio, a mortalidade pelo câncer do colo do útero no Brasil não vem se modificando nas últimas décadas. Nós continuamos tendo uma incidência alta e um diagnóstico tardio.
Bom, quando a gente está falando, nós falamos muito em prevenção, então falamos na necessidade dos exames preventivos, na introdução do Papa Nicolau de uma maneira sistemática, não de uma maneira oportunista. Falamos da vacina como um evento protetor importante para o câncer de colo de útero, mas nós precisamos também falar do tratamento das pacientes com doença e com doença avançada, porque o impacto das estratégias de prevenção primária e secundária, nós vamos ver só nos próximos, provavelmente, 20 anos ou mais. Então, nós temos ainda algumas décadas nos quais nós vamos nos deparar com pacientes com doença avançada e nós vamos precisar tratar adequadamente essas pacientes. Quando a gente vê a expectativa de vida, a chance de estar viva em 5 anos e, portanto, de maneira geral, de estar curada em 5 anos nas pacientes com câncer de colo de útero, quanto o diagnóstico é precoce, quer dizer, nas pacientes com estádio 1, com doença realmente, verdadeiramente limitada ao colo uterino, nós vamos ter quase 100% de cura no 1A1 e até 75% de cura no 1A2, que são pacientes, no 1B2, que são pacientes com doença localizada no colo uterino, mas um pouco mais volumosa. Mas quando a gente está falando das pacientes com doença metastática, quer dizer, o que nós chamamos de estadio 4, apenas 9% das pacientes vão estar vivas em 10 anos. Então, as pacientes que têm o diagnóstico já com uma doença metastática, doença fora da cavidade pélvica, ou que têm recidiva da doença, têm uma mortalidade enorme por conta do câncer de colo uterino. E aí a gente vai se deparar quais são os recursos necessários para tratar uma paciente que tem a doença metastática. Muitas vezes nós utilizamos de radioterapia para tratar lesões eventualmente recidivas, eventualmente pélvicas, mas na maior parte das vezes recidivas fora da cavidade pélvica e que são passíveis de um tratamento localizado. Na radioterapia nós temos algumas dificuldades, o parque é deficitário no país, nem sempre os recursos de planejamento estão disponíveis, então recursos mais sofisticados de planejamento, atrelados à tomografia, e isso pode dificultar o tratamento. A quimioterapia, ela é essencial para paciente com câncer de colo uterino metastático. Agora, nós temos um ressarcimento relativamente baixo, não está previsto o uso de drogas mais modernas, como os antiangiogênicos. Muitas vezes nós precisamos de procedimentos cirúrgicos e aí nós nos deparamos com várias questões. Uma é cirurgiões qualificados, cirurgiões oncológicos, ginecologistas qualificados para tratar de paciente com câncer e que enxerguem essa paciente como uma paciente resgatável, que tem uma expectativa de vida razoável. Não é raro a paciente com câncer de colo uterino ter uma obstrução ureteral, por exemplo, e nós temos muitas dificuldades para fazer uma derivação da via urinária, quer dizer, fazer um tratamento cirúrgico necessário para que ela venha a ter condições de receber a sua quimioterapia sistêmica. Então, nós precisamos dessa conjunção. E precisamos da equipe multiprofissional, particularmente da equipe multiprofissional e multidisciplinar. A gente precisa do apoio psicológico, precisa do apoio de fisioterapia, precisa do apoio nutricional, mas precisa também do apoio, muitas vezes, das equipes de cuidados paliativos e, principalmente, de estratégias adequadas para a abordagem da dor nas pacientes com doença avançada, porque nós sabemos que essas pacientes, com frequência, têm fenômenos dolorosos importantes por causa de infiltração nervosa, principalmente na bacia. Falando um pouquinho da quimioterapia, nós temos uma quantidade bastante razoável de quimioterápicos que têm alguma ação no câncer de colo uterino, mas se a gente for ver nessa tabela, a maior parte deles vai ter uma taxa de resposta inferior a 20%, quer dizer, menos de 1/5 das pacientes vai se beneficiar desse tratamento quimioterápico quando a gente usa drogas isoladas. Então, na maior parte das vezes, a gente vai estar utilizando uma combinação de drogas, sempre com cisplatina, mas topotecan, vironeubina, paclitaxel ou gencitabina. Lógico que a combinação de drogas, ela aumenta, felizmente, ela aumenta a eficiência do tratamento, mas, por outro lado, ela também vai aumentar a toxicidade do tratamento, fazendo com que os recursos disponíveis tenham que ser maiores, principalmente para o tratamento de suporte dessas pacientes. Infelizmente, nós não temos tido muitos progressos do ponto de vista
de quimioterapia nas pacientes com câncer de colo uterino. O único progresso que nós tivemos nos últimos anos, que trouxe algum impacto no ponto de vista de sobrevida dessas pacientes, o ganho de sobrevida, que é claro que no estudo é de alguns meses, mas ganhar tempo de vida mostra que o tratamento é eficiente, é a associação da quimioterapia com o antiangiogênico, que é o bevacizumab. E aqui nós temos que ressaltar o quanto isso pode impactar no sistema de saúde, por ser uma droga bastante cara, e a gente ainda está, na verdade, também está definindo melhor qual que é o subgrupo de pacientes que pode se beneficiar efetivamente desse tipo de associação, sem efeitos colaterais graves que tragam maior prejuízo para essas pacientes. Então, concluindo, finalizando, o câncer de colo do útero ainda é um problema devastador em todo o mundo. Ele tem efeitos desproporcionalmente graves, principalmente nos países em desenvolvimento, que são os países que têm menor quantidade de recursos para colocar dentro do sistema de saúde. Nas pacientes com câncer avançado, nós precisamos de um conjunto muito grande de recursos, e isso encarece bastante o tratamento e faz com que haja uma grande desigualdade no tratamento dessas pacientes. Ela ainda é uma das principais causas de morte relacionada ao câncer em mulheres no Brasil. Eu estimo que ela vai ser, eu espero que nós tenhamos um decréscimo progressivo nas próximas décadas, mas certamente nós vamos nos confrontar com essa realidade nos próximos 20 anos, então nós temos muito que avançar no tratamento da paciente já com diagnóstico de câncer. Essas pacientes têm um estresse psicológico, social importante, então é fundamental que sejam desenvolvidas as equipes multidisciplinares para o tratamento dessas pacientes, inclusive no contexto do tratamento metastático. É aí, sim, que as equipes multidisciplinares podem trazer alguma melhor qualidade de vida, e aí a gente precisa desenvolver a radioterapia, a cirurgia, a oncologia clínica e, basicamente, acho que as duas equipes mais importantes, isso está reconhecido, inclusive, pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, é a associação das equipes, o fortalecimento das equipes de cuidado paliativo e de tratamento de dor, e o conhecimento por parte dos oncologistas, dos cirurgiões, dos radioterapeutas, dos fundamentos do tratamento paliativo e do tratamento de dor para otimizar o tratamento dessas pacientes. E existem ainda, certamente, alvos terapêuticos a serem explorados. A gente tem visto, recentemente, algum avanço na abordagem das pacientes com câncer de colo uterino, não só do ponto de vista de quimioterapia, mas de estratégias mais modernas, utilizando organismos vivos modificados geneticamente, vacinas com objetivo terapêutico. Então, eu acredito que a gente deve ter algum progresso bastante substancial nas próximas décadas. Mas, certamente, isso vai estar atrelado a um custo muito maior do tratamento, e acho que a gente precisa organizar o sistema de maneira a oferecer para as pacientes o melhor tratamento possível, se possível, um aumento da expectativa de vida dentro do contexto metastático, mas, se não é possível o aumento da expectativa de vida em alguns casos, que nós, pelo menos, consigamos dar uma qualidade de vida bastante razoável nessa fase final da vida com uma doença tão grave. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutora Maria Del Pilar. Convido agora a Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, especialista em psicologia hospitalar, psico-oncologia e bioética pela PUC. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Quero agradecer o convite da SBOC, do nome do Gustavo, do Cláudio. E o meu papel agora aqui um pouquinho é complementar, eu acho que, eu que estou ali acompanhando toda a sequência das apresentações, estou achando sensacional, a gente está conseguindo aí entender toda a jornada da paciente de câncer de colo de útero. E o que eu vou contar um pouquinho agora é o que elas nos contam, o que realmente a gente escuta dessas pacientes que convivem com o diagnóstico do câncer de colo de útero. O Oncoguia, então, é uma ONG, para quem não conhece, que tem a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor, por meio de projetos de apoio ao paciente, de informação de qualidade, de educação em saúde e de ações de advocacy. Rapidinho. Onde que eu aponto? Para cá, né?
O que a gente vê, e eu acho que acabou ficando claro aqui na mesa também, eu acho que a gente ainda sente muita necessidade de mais transparência para todo esse processo, né? De tudo que a gente ouviu aqui, né? Começando ali com o Gustavo, passando pela Sofia, por todos os doutores, a gente percebe o quanto a paciente se perde. Então, desde a dificuldade mesmo, faço ou não faço Papa Nicolau? Quais são os sinais e sintomas? Mas e agora, depois do sinal e sintoma, qual a próxima etapa? É a biópsia? Onde que eu vou fazer meu tratamento? Cirurgia? O que é bracterapia, né? É uma paciente realmente que precisa de mais informação, porque é muito fácil ela se perder no sistema e ela se perde. Aí a gente fez uma pesquisa, então, ano passado, ouvindo pacientes de colo de útero na internet, né, das pacientes que acompanham a gente pelo Facebook, pelas redes sociais. E aí um pouquinho do que elas nos contam, né? As que preencheram a pesquisa, então, 59% têm entre 20 e 39 anos, né, com o diagnóstico. Ainda tem 35% ali de 40 a 59 anos. O estado de residência, a grande maioria que respondeu à pesquisa é de São Paulo, né, indo para Rio, Minas Gerais, bastante ainda da região sudeste. A gente teve um pouquinho de participação, né, acho que mais para o Nordeste, mas a grande participação foi realmente Sul e Sudeste. Olha só, né, gente, assim, 15% nunca tinha feito Papa Nicolau. Né? Acho que esse é um dado muito, muito, muito sério, né? A gente precisa olhar para ele com muita atenção. Outro ponto, né? Se as pacientes sabiam da relação do HPV com câncer de colo de útero, né? Também 57% dizendo que não sabiam dessa relação. E isso aparece muito, né? O quanto existe esse desconhecimento, até mesmo da vacina. Parece que as pessoas tomam a vacina porque tem que tomar a vacina, né? Não é porque a vacina está prevenindo um câncer, né? Então, isso também tem que aparecer mais, a gente precisa olhar mais para isso. Não, depois que a gente escuta, né, Dr. Jesus falar que quando já tem sinais e sintomas, a doença já vem acontecendo, já está presente até 10 anos, olha só, né, a dor, a hemorragia e a secreção vaginal foram os sinais e sintomas mais mencionados por elas, né? Onde a maioria dessas pacientes que preencheram a pesquisa, 44% é paciente do SUS, 27% de plano de saúde. Tratamentos realizados, né, elas mencionaram esses tratamentos, né, a grande maioria cirurgia, química e a parte de rádio, né, de bracterapia. Se tem metástase, eu acho que para a gente sempre um dado muito dolorido é essas que respondem, 15% que não sabe o que é metástase. Isso é muito comum da gente também ver pelos pacientes. De que forma que o câncer afetou sua vida, né? O câncer, o tratamento de maneira geral, e aí fica claro que afetou bastante, né? Tanto afetando o desempenho profissional, a vida social, as atividades de lazer. De que forma... mas também continua a questão da forma que afetou a vida, mas ainda 43% deixando de aceitar convites de programas de lazer, que perdeu a vontade de viajar, por ficar com medo de ficar longe de casa, deixando de participar de festas e de bares, né, de sair mesmo, de poder cuidar da sua própria vida. E o que ajudou a enfrentar o câncer no dia a dia, né? Então, elas falam muito da importância do apoio dos familiares, a questão da fé e da espiritualidade e do acesso ao tratamento, né? Acho que esses são os 3 itens aí prioritários mais mencionados pelas pacientes. Além disso, né, isso foi então, uma pesquisa feita com 170, a gente também faz um grupo focal, que é onde a gente levanta com elas esta jornada das pacientes, né, que chama a Jornada da Paciente de Câncer de Colo de Útero. E também, se a gente for olhar de maneira geral, o que aparece muito na fase da prevenção ainda é a falta de uma informação de qualidade, né? O desafio, realmente, a gente precisa olhar para isso com atenção, qual é a informação que a gente está passando, de que forma, se é uma informação alinhada ou não, essa própria questão, né, do que o Papa Nicolau não precisa ser feito todo ano, que pode ser feito a cada 3 anos, a gente escuta que tem mulher que faz todo ano, tem mulher que não faz todo ano, esquece de fazer, mas então a gente precisa, sim, chamar muita atenção para isso. A questão do preconceito, né? Acho que isso aparece muito, e durante todo o percurso dela,
né, a ponto até de ser uma paciente que nem gosta de se expor muito, que prefere realmente ficar mais quietinha, não é tão ativa, não se expõe. A demora no diagnóstico. Outro ponto que está lá em cima, gente, que apareceu muito, é que elas falaram muito da questão de sinais e sintomas negligenciados. A maioria das pacientes que participou dessa reunião com a gente mencionou que antes de conseguir diagnosticar, ela já vinha sangrando há muito tempo, né? E não fechava o diagnóstico, né? Era encaminhada de um médico para o outro, ouviu de alguns médicos que era normal. Então, a gente precisa olhar muito, com muita atenção para isso. E, claro, com relação ao tratamento, e aí pegar o gancho do Dr. Ícaro, o desafio da dor durante a bracterapia, né? Isso foi mencionado muito, todas sentiram muita dor durante a realização da bracterapia. Então, acho que é um ponto, sem dúvida nenhuma, né, que merece muita atenção, pensando que é um tratamento que elas precisam passar, que é prioritário, que faz toda a importância. Então, a gente precisa também olhar muito para isso. Acho que só para encerrar, o que fica muito claro, né, eu quis realmente focar na paciente, nos desafios que ela enfrenta, o que elas nos contam, mas eu acho que tem muito para a gente conversar sobre Papa Nicolau, a vacina e a conexão desses exames, dessas estratégias com o câncer de colo de útero. Não existe conexão. A gente participou agora tem uma oportunidade muito bacana de fazer um programa grande de capacitação de agentes de saúde em Campo Grande. E o que a gente viu de desinformação por parte deles também foi muito preocupante, né? Eles também tinham muitas dúvidas, eles também, né, não tinham essa relação clara entre a vacina e o câncer de colo de útero, e o Papa Nicolau e o colo de útero. E eles estão na casa dessas mulheres, né? São eles que estão ali levando informação de qualidade. Então, precisamos olhar um pouco para isso. Acho que o desafio da capacitação de profissionais, que apareceu aqui também de diferentes maneiras. Acho que a gente precisa mudar essa realidade do diagnóstico avançado, né, que não é bom, a gente não precisa ter esse número. Como é que a gente olha para o tratamento dessas pacientes, então, que já descobrem o câncer avançado, ou mesmo com uma metástase, como é que ela está sendo tratada? E a gente precisa, até aproveitando a doutora Marinês, a gente não tem um PCDT para o câncer de colo de útero, né, doutora Marinês? Que acho que também é um documento orientador para o tratamento do câncer de colo de útero no Brasil. Era isso. Obrigada pelo convite. Obrigado, Luciana Holtz. Convido agora a doutora Maria Inês Gadelha, que é diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Muito bom dia a todos. A mim foi me dada nessa sequência muito bem concebida, não é? Tá bem encadeada, como chamou a atenção Pilar, resultados das políticas públicas nos casos de câncer do colo do útero. Me declaro inteiramente sem conflito de interesses de qualquer tipo, de natureza, pessoal, profissional, familiar, acadêmica. E tenho muito prazer em estar aqui, inclusive encontrando pessoas como a Pilar, que eu gosto muito, o doutor Jesus, não é? A Sofia, que eu vi o trabalho todo dela na atualização, junto com o Zeferino, das diretrizes. Então, assim, eu falava ontem para o Gustavo que, há uns anos atrás, eu li um artigo que se dizia cujo título era O Câncer como um Indicador Socioeconômico. Não é? E se vê claramente, quando se analisa o câncer no Brasil, que nós podemos tomar o câncer de mama e o câncer de próstata, e o câncer de estômago e o do colo do útero, como as medidas para esses indicadores. Porque quanto mais baixa a condição socioeconômica de um estado, de um município ou de uma família, maior é o risco de se desenvolver câncer de estômago e do colo do útero. Inversamente, mama e de próstata. Então, assim, qual é a melhor solução do ponto de vista de política pública para o controle do câncer do colo uterino? De todos eles, é o que pode ser prevenido, é o que pode ser evitado, é o que pode ser curado quando oportunamente tratado.
Então, quando se observam os critérios para se adotar um programa de rastreamento, se vê claramente que o colo do útero, o câncer do colo do útero atende plenamente a todos eles. Não é? O que a gente vê muito no Brasil, na falência da política pública, já foi bastante contemplado aqui. A questão da organização do sistema é fundamental. Não é? Os caminhos que as pessoas têm de percorrer dentro desse sistema é fundamental. E, obviamente, quanto menos desenvolvida uma região, pior é a gestão desse sistema e mais desinformada é a população. Então, realmente, nós temos muitos desafios, mas eu participo desse processo desde 1987. Claro que a humanidade quer sempre olhar para frente, e é isso que a leva para frente. Né? Mas, quando nós analisamos os resultados, se vê que o país não está propriamente parado, em que pese a grande diferença regional que se observa. É possível que eu repita aqui alguns dados, não é? Porque são dados que o Ministério da Saúde, por meio do seu Instituto Nacional de Câncer, libera, periodicamente, mas quando nós analisamos aqui uma questão como é a faixa etária, é uma guerra no Brasil. Fazer com que pessoas e profissionais da saúde entendam que em um programa de rastreamento que é populacional, nós temos de ter critérios. Critérios, principalmente, que digam onde aquele exame, em que situação aquele exame é mais válido. E um desses critérios é faixa etária. Então, se fica gastando o mesmo dinheiro que poderia estar sendo mais bem aplicado, ou quebrando a periodicidade, não é? daquela indicação do exame de rastreamento, ou então quebrando a faixa etária. Porque não faz diferença. Se fizesse diferença, a faixa etária seria diferente e a periodicidade também. Então, aqui nós vemos, não é, que nós temos, ao longo dos últimos anos, obtido um aumento da citologia na faixa etária. Mesmo assim, ainda gastamos recursos públicos para fazer exame fora de faixa etária, sem benefício, sem a contrapartida do benefício. Né? Uma outra situação é que nós temos também a proporção de citologia realizada na periodicidade, aí é que quebra mais, é mais problemática ainda no período. Eu me lembro, quando nós iniciamos esse programa em 1987, eu, inclusive, briguei com o Conselho Regional de Medicina, lá no Rio de Janeiro, porque era semestral. Havia médico que fazia trimestralmente. Então, continua sendo um grande problema de se repetir exame na mesma mulher, né, e se jogando tanto a expectativa dela fora, como também o recurso público. Né? Nós temos aqui um indicador de resultado que passamos a analisar, que é a razão entre lesão de alto grau e carcinoma invasor. É um indicador que tem demonstrado a exceção, como já bem chamada a atenção aqui, da região norte. Né? Quando uma curva começa a pular demais, a dançar o frevo, a gente já sabe que existe um problema sério de informação aí. Junta a informação para encaminhar tudo de uma vez só. Né? Mas quando nós analisamos de 2007 até 2013, aqui, por exemplo, e estas curvas são todas com tendência a aumentar, vemos que o país tem avançado no diagnóstico de lesão de alto grau, ou seja, lesão pré-neoplásica, significando que daqui a um tempo a incidência vai cair e não só a mortalidade. Não é? Um outro resultado que nós acompanhamos é a qualidade de laboratório. É um problema, porque nós, quando analisamos os milhares e milhares de laboratórios de citopatologia existentes no país e prestadores de serviço ao SUS,
nós observamos que uma grande maioria, não é por coincidência, na região norte principalmente, produziu menos de 3 mil exames por ano, de 5 mil exames. Isso não significa absolutamente nada e diz o que também? A falta de qualidade do exame. Então, se tem a coleta, se tem o exame, mas o exame é de uma qualidade tão baixa que não repercute em resultado. Não é? Então, nós abrimos, em 2013, um programa de qualidade em citopatologia e esperamos que, daqui a um tempo, nós possamos estar com resultados mais qualificados de citopatologia. E, quando vemos os dados hospitalares, nós vemos também, na linha azul, nós temos o percentual de câncer do colo do útero, na linha vermelha, com relação ao total de câncer em mulheres no Brasil. Nós vemos que, embora haja assim, uma descida não muito abrupta, mas nós vemos que há uma tendência progressiva de redução. Ou seja, o câncer do colo uterino no Brasil está diminuindo de incidência, não é? Também. Aqui são dados em que nós vemos por faixa etária. Não é? Vemos por faixa etária. Na azul, o câncer, de todo tipo de câncer nessa faixa etária, e em vermelho a proporção do câncer do colo uterino. E, lamentavelmente, ainda temos isso, como já foi mostrado pelos que me antecederam, nós temos uma alta incidência ainda de diagnóstico em estágio avançado, mas principalmente por conta daquela profusão de casos não controlados nas regiões norte e nordeste e algo no centro-oeste. Né? Outros mais dados hospitalares, com relação aos tratamentos anteriores, observem que 56%, não é? Compareceram com algum tipo de tratamento anterior. Ou seja, se chega ao hospital que faz o tratamento definitivo com algum tratamento anterior, certamente esse tratamento anterior não foi suficiente. Né? Então, nós também, no Ministério da Saúde, abrimos uma linha de financiamento para a instalação de serviços de diagnóstico e tratamento de lesão precursora do câncer do colo uterino e vamos ver como é que vai evoluir. Infelizmente, são muito poucos os municípios que se apresentam para apresentar projeto nessa linha de financiamento. E a mortalidade, a incidência caindo, eu chamo a atenção para essa linha de palmas, não é? Quando virem isso, é problema de informação. Normalmente, juntam a informação para mandar de uma vez só. Aí acumulam-se meses ou anos. Né? Então, nas capitais, é visível a queda. Então, mostrando como o acesso à informação e o acesso a serviço, que é melhor realmente nas capitais. Mas, quando nós vemos o país como um todo, enquanto se verifica uma queda acentuada nas capitais, vê-se que a mortalidade, em termos gerais, fora das capitais, se mantém relativamente estável. Então, outro problema que nós temos procurado enfrentar é com relação ao tratamento, não é? Na organização do sistema para o tratamento. A alta complexidade em oncologia é uma das mais organizadas no SUS. Né? Hoje estamos com 288 hospitais habilitados, envolvendo 310 estabelecimentos, porque alguns serviços de radioterapia, não é? Ou eles se juntam entre si para poder formarem a habilitação, e distribuídos em todo o país. Quer dizer, temos ainda o grande desafio de, mais uma vez, na região norte, que é a maior dificuldade de gestão que nós encontramos no país, de suprir os hospitais habilitados lá em Roraima e no Amapá de serviço de radioterapia. Então, no tratamento cirúrgico, só são dados para demonstrar que, quando nós vemos o tratamento cirúrgico no âmbito da oncologia caindo em frequência,
Por que isso? Porque tem aumentado na lesão precursora. Então, os casos estão sendo tratados em fase precursora, né? Mas observem que, mesmo caindo em frequência, em termos de recursos, a situação continua porque houve uma valoração de procedimentos recentemente e também nós adotamos na oncologia o conceito de cirurgia sequencial, em que o valor médio da IH aumenta bastante, né? Na radioterapia, já demonstrado aqui, né, está estacionado porque a oferta de serviço é mais estacionada, é mais lenta se aumentar a radioterapia. E na quimioterapia, o que nós temos visto é uma tendência a aumento na sua indicação. Então, são essas as considerações e fica à disposição para a discussão. Muito obrigada. Obrigado à doutora Maria Inês Gadelha. Vamos passar, então, ao nosso debate. Lembro que vocês da plateia podem participar, devem participar do debate também com perguntas por escrito. Os coordenadores de sala vão passar. Quem tiver pergunta, então, pode escrever, levanta a mão, o coordenador de sala vai pegar, vai trazer aqui para mim. A gente tem aí por volta de 10, 15 minutos para o debate. Peço aos participantes aqui que tentem responder em 2 minutos, para que a gente possa ter o máximo aí de questões. Vou começar com uma questão aqui ao doutor Gustavo Fernandes. Doutor, o que explica a vacina contra o HPV estar sobrando hoje nos postos de saúde? O senhor acha que se tivéssemos uma vacina contra o câncer de mama, por exemplo, isso aconteceria? Oi. Essa é uma situação que remonta ao que eu falei ontem, que um dos problemas que a gente tem com relação a câncer no Brasil é educação, né? É muito difícil educar as pessoas, conscientizar as pessoas. O indivíduo que está doente, ele procura acesso. Quando se fala de vacina, aparece uma série de mitos, de coisas que não são adequadas, que povoam aí as redes sociais, que são ótimas para muita coisa, mas para disseminar informação atrapalhada também são uma mão na roda. E uma coisa que, na minha opinião, atrapalha bastante é as pessoas não entenderem que essa é uma vacina para câncer, né? Acho que esse é o ponto. Então, como você falou aqui, uma vacina para câncer de mama teria muita penetração na população. Se a gente vender isso, expuser isso como sendo uma vacina para câncer de colo de útero e não para HPV, talvez a gente consiga uma linguagem um pouco melhor. Ele vive HPV, infecção, vírus, quem consegue chegar nesse ponto, né? De saber o que é uma infecção, só que é um vírus. Deve tomar um antibiótico e ficar bom. Na cabeça das pessoas, isso fica um pouco desestruturado. Então, eu, se fosse gestor público, investiria numa campanha em que associasse essa vacina à prevenção de câncer, que eu acho que é esse o objetivo. E a outra coisa que eu não consigo entender é como que a vacina foi tirada, por que a vacina foi tirada das escolas, né? Quer dizer, que é o lugar onde estão as meninas nessa faixa etária. Quer dizer, esperar que algum pai leve uma filha para fazer uma vacina contra um vírus que ele não entende direito o que é, num posto de saúde, num dia de folga dele, de fato assim, a gente sonhar um pouco alto demais. As crianças na faixa etária de 9 a 13 anos já estão um pouco fora da faixa vacinal, eles não estão tomando muitas vacinas para outras coisas, diferentemente do calendário vacinal dos menores. Então, acho que essas duas coisas, algum grau, eu não sei se isso pode ser compulsório, mas envolver o Ministério da Educação nisso, porque é educacional, e a outra coisa é sinalizar como uma vacina para uma coisa mais grave, né? Uma vacina que evita mortes por câncer. Eu acho que essa é a mensagem que poderia ser dada, e a rede social pode ajudar isso com a gente. Vou continuar nessa questão, nesse tema, com a doutora Mônica Levi. O senhor falou nessa questão do mito, e a senhora na explanação também disse que as reações poderiam ter acontecido por conta de medo da picada. A gente lembra que em 2014, casos de suposta reação à vacina contra o HPV ganharam destaque na mídia, lá em Bertioga, Litoral Norte. 11 alunas de uma escola relataram dor de cabeça, tonturas, tremedeiras, uma disse que ficou paralisada, e no Rio Grande do Sul, 2 meninas também relataram reação alérgica, uma delas inclusive com convulsões. E, na ocasião, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, disse que a explicação mais plausível é de que tenha havido uma espécie de fenômeno de sugestão coletiva. Afinal de contas, doutora, a vacina pode acarretar algum tipo de reação?
Como eu falei, em termos de eventos adversos, é uma vacina muito bem tolerada. O principal que a gente vê com ela é dor local. É uma vacina mais doloridinha, realmente. E isso, em adolescentes, um fala para o outro, a gente vê, às vezes, o que desmaia que está lá atrás na fila. Então, assim, a experiência mostra que a participação da escola é importantíssima, porque é onde você tem condição de passar informação, conscientizar o público-alvo da vacinação. Por outro lado, a gente tem, sim, esse problema da sugestão coletiva. Esse evento de Bertioga foi intensamente investigado, foi feita avaliação por equipe multidisciplinar, elas fizeram ressonância, avaliação psiquiátrica, neurológica, todos os exames possíveis, e o diagnóstico que chegou é a reação de ansiedade à vacinação, que não pode ser menosprezado, ele tem que ser muito bem lidado, porque senão você cria um medo, um pânico, um mito que não é desmistificado e você tem queda da aceitação da população. Uma questão para a doutora Maria Inês Gadelha. A senhora falou muito da importância aí do diagnóstico precoce. Nós sabemos que o câncer de colo uterino pode ser evitado e que o diagnóstico do câncer não é mais uma sentença de morte no Brasil, né? E aqui quem tem um bom plano de saúde pode pagar os melhores médicos, hospitais já tem uma boa perspectiva de prevenção e controle da doença. A dúvida é qual a avaliação de quem só pode ser atendido pelo sistema público de saúde. O que seria importante mudar? Bem, em primeiro lugar, se me permite, Galvão, eu gostaria de voltar à questão da vacinação. Notaram que eu não trouxe nenhum resultado associado à vacinação. Essa teima no Brasil só será vista daqui a 20, 30 anos, não é? Mas observem que mesmo os resultados sem vacinação já demonstram uma queda, né? Tanto na incidência como na mortalidade por câncer do colo do útero. Então, nós não podemos ficar focando apenas na vacinação, como a Sufi chamou bem a atenção. O fato de se vacinar não descarta a extrema necessidade, a suprema necessidade de se manter, não é, a população de mulheres naquela faixa etária sob o exame periódico de Papa Nicolau. Não é? Um dia, certamente, nós vamos ver. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, com esta crise econômica que o Brasil está enfrentando, que já está durando tempo. Eu acho que nós vamos ver uma questão aí de aumento nessas curvas. Vai ter uma inflexão que vai atrapalhar, digamos assim, essa tendência de queda que nós temos observado. Porque, como eu falei, é um indicador socioeconômico de pobreza, não é? Então, assim, com relação à prevenção, mais de 80% dessas mulheres estão no SUS. Então, o impacto do que acontece no sistema de saúde suplementar, que nós não sabemos o que acontece nele, eu não sei. Quantas mulheres se submetem a Papa Nicolau, eu não sei quantos exames são feitos, eu não sei qual é a periodicidade em que são feitos. Quer dizer, não se sabe, não se tem conhecimento do quanto a saúde suplementar contribui para que haja uma redução dessas curvas. Além do mais, é um sistema em que as pessoas têm melhor condição socioeconômica, não é? E também fazem um exame cujo resultado não entram nos registros nacionais. Então, sinceramente, Galvão, a pergunta praticamente fica sem resposta, né? Eu posso responder pelo que é registrado nos nossos sistemas e nada da saúde suplementar se apresenta nas estatísticas nacionais. Tá? Tem uma questão aqui da plateia, vou encaminhar ao doutor Ícaro Thiago de Carvalho, mas se algum colega quiser também complementar, a questão é a seguinte: ficou claro que o câncer de colo é doença típica de países mais pobres. Sabe-se também que hoje o maior financiador da pesquisa em tecnologia em saúde passa pela indústria, que tem objetivos, obviamente, comerciais. Podemos, então, concluir que não devemos ter muitas esperanças quanto a investimentos em melhores tecnologias para o tratamento, especialmente nos casos mais avançados?
Essa é a questão. Eu acho, na verdade, que fora do Brasil existe muito interesse de pesquisar isso, né? Começo desse ano eu pude até estar em Moçambique, né? A maior causa lá de morte em mulheres é o câncer de colo uterino. E o MD Anderson está criando um projeto não só assistencial, mas também de pesquisa em tecnologia em radioterapia para o tratamento de câncer de colo uterino. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem nenhum custeio nesse sentido, mas coisas novas estão sendo pesquisadas a cada dia. Técnicas novas, como eu mostrei, da bracterapia tridimensional, tudo para tentar melhorar o controle da doença e diminuir as toxicidades decorrentes aí do tratamento. Alguém quer complementar? É só que falar de alta tecnologia e de pesquisa e de coisas avançadas numa doença que tem uma cadeia tão bem organizada que se pode agir antes, é difícil. Eu sou um entusiasta de inovação, de pesquisa, acho que tudo isso é maravilhoso, mas eu acho que a questão do câncer de colo de útero é tratar os pacientes que a gente tem hoje com o melhor possível, mas olhar para o futuro de uma maneira um pouco mais otimista, né? Assim, essa estabilidade aproximada da mortalidade de câncer de colo de útero que a doutora Maria Inês mostrou, cai nas capitais, mas mantém no geral, ou seja, o número geral está muito parecido, sinaliza que o sistema não está funcionando do jeito que se espera. Existe sensibilidade para fazer, as pessoas, o Ministério da Saúde está olhando para isso, tem um investimento para isso, mas não funciona. Então, assim, precisa se olhar por que é que não está funcionando de maneira adequada. Você tem 30 anos de um investimento direcionado para isso, quer dizer, com uma doença que é um modelo, né? Essa doença é um modelo de gestão inteiro. Ela tem vacina, prevenção primária, secundária, tudo pode ser feito com essa patologia. Se tem investimento, se tem um olhar do Ministério, tem muita gente morrendo ainda para toda essa ação. Então, assim, tem ineficiência nisso. Eu acho que se eu fosse investir em alguma coisa em câncer de colo de útero, eu não investiria em grandes inovações, fazer pesquisa em câncer de colo de útero de forma alguma desprezando o que o Ícaro falou. É importante, uma instituição como a MD Anderson, que tem uma característica de avanço em tecnologia, é uma outra coisa. Mas no Brasil, eu olharia os elos do sistema, dizer, olha, o que está faltando aqui, onde que a gente está errando, que a gente não está conseguindo um resultado tão expressivo quanto a gente esperava. E, naturalmente, cuidar dos pacientes que estão doentes hoje, com a melhor quimioterapia possível, com terapia-alvo, com a melhor radioterapia possível, com um suporte paliativo de primeira qualidade, coisa que eu não sei onde tem. No Brasil, são muito poucos os lugares que têm cuidado paliativo decente para os pacientes, e com radioterapia em 2 estados do norte, que a doutora Maria Inês repetiu várias vezes, que é a região onde tem o pior resultado de câncer de colo de útero. O que um paciente do Acre e Roraima, né, Maria Inês, faz quando ele tem um câncer de colo de útero, um dos tratamentos principais é radioterapia? Quer dizer, põe num avião e manda, inventa alguma outra coisa. Assim, antes de investir em pesquisa para esse segmento especialmente, acho que tem que azeitar essa cadeia inteira, que tem muito resultado ainda para tirar de procedimento, eu acho. Obrigado, doutor. A gente tem mais um minutinho, mais uma questão aqui para a doutora Mônica, vou dar uma resumida aqui. Por que a vacina só é para as meninas e as demais mulheres, o resto da população? Na verdade, nenhum programa de saúde pública incorpora a vacinação para todas as pessoas. Cada vacina tem uma faixa etária-alvo, onde você analisa o melhor custo-benefício em termos de saúde pública. Então, obviamente, como a gente deixou bem claro, você vai ter o melhor resultado da vacinação quando você vacina pessoas que ainda não foram expostas ao HPV, não foram infectadas, portanto, pré-adolescentes. A questão é econômica de se estender um catch-up aí para mulheres mais velhas, por exemplo, a Austrália e Estados Unidos fazem até 26 anos. Aí a questão de alocação de verba pública. Os meninos, a boa notícia, eu tenho 2 boas notícias. Primeiro, que a vacina 9-valente, que tem uma cobertura maior, deve chegar no Brasil em 2017, ela já foi licenciada em 2015 nos Estados Unidos, pelo FDA. Agora, ela deve estar chegando para a gente no ano que vem, cobrindo mais ou menos 90% dos tipos oncogênicos, ou seja, aumentando a cobertura para o câncer de colo. E a outra notícia de saúde pública é que é possível
que ano que vem sejam incorporados meninos também de 9 a 13 anos na vacinação, porque a gente aqui está com o objetivo de conversar sobre o câncer de colo de útero, mas essa vacina vai além da proteção para o câncer de colo de útero. O HPV está envolvido com outras localizações, né? Ele é oncogênico para outros tipos de câncer, também verruga genital, e também você vacinando mais gente, você vai ter menor prevalência do vírus, menos gente se infectando. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas em termos preventivos. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Gustavo Fernandes, suas palavras finais. Bom, acho que vale a pena. Eu fiquei feliz de estar aqui hoje com vocês falando de câncer de colo de útero. Essa não é uma doença da minha prática no dia a dia. Eu sou um oncologista que lido mais com outras áreas do que com o tumor ginecológico, lido também, mas numa proporção pequena. Mas eu sinto que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem de ganhar efetivamente vidas no Brasil, ou seja, de prevenir mortes. Existem algumas doenças oncológicas em que check-up, screening não se aplica. A gente tem algumas delas. Existem algumas em que screening é feito de uma maneira intuitiva, em que os resultados não são magníficos, mas em câncer de colo de útero a gente tem muita oportunidade. E eu acho que especialmente uma oportunidade que a gente tem de ajudar a população mais pobre, como a Marinês falou, é uma doença de gente pobre, é uma doença de gente com nível socioeconômico pior, é uma doença das áreas mais pobres do país. Então, acho que um chamamento para conversar sobre essa doença, um chamamento para tratar as pessoas mais humildes de uma maneira melhor, é tentar tornar a saúde no Brasil mais equânime. Acho que o quanto a gente tem a ganhar tratando o câncer de colo de útero melhor, vacinando mais, fazendo mais Papa Nicolau, melhorando a qualidade de todo esse investimento que o Ministério da Saúde vem fazendo, com um resultado, na minha opinião, abaixo do que eu gostaria de ver, é uma oportunidade brilhante. A gente tem muito mais espaço para salvar vidas em câncer de colo de útero do que em câncer de mama, do que em câncer de próstata, porque as medidas para câncer de colo de útero são muito bem estruturadas. Certo? Então, são estruturadas na prevenção e são estruturadas no tratamento. E a gente hoje não tem nem a prevenção que a gente gostaria de ter, muito menos os tratamentos que a gente gostaria de ter. Então, precisa melhorar a cadeia inteira. Precisa melhorar a radioterapia, precisa melhorar a cobertura vacinal, precisa melhorar cirurgia, precisa melhorar a quimioterapia, precisa se melhorar cuidado paliativo, precisa melhorar a terapia-alvo. Tudo isso é parte de um conjunto que essa doença nos dá uma oportunidade de ter um incremento na saúde pública do Brasil. Obrigado, doutor. Antes de finalizar, queria lembrar que hoje, no encerramento desse último dia do Congresso, nós vamos contar com depoimentos de Glória Pérez, autora de novelas da Rede Globo, Marcelo Madureira, comediante que integrou o elenco do Cacete Planeta, que é exibido também pela Rede Globo, e Luc Boveré, autor do livro O Homem que Deu à Luz. São pessoas aí que sabem muito bem o que é a batalha contra o câncer, né? Eu me despeço aqui, dizer mais uma vez que para mim foi um grande prazer estar com vocês aqui, que trabalham com uma questão tão importante, agradecer a presença de todos também, lembrar que vocês podem visitar os estandes, tem um café agora também, e que os debates, palestras, serão retomados às 11 da manhã, portanto, daqui a 27 minutos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Quando tocar lá a campainha, então, todo mundo lembrar que tem que entrar, então, para as outras salas, ok? Muito obrigado mais uma vez, foi uma honra.